O Rosário Central é o adversário do Corinthians nas oitavas de final da Copa Libertadores. Conheça um pouco mais sobre o bom time argentino depois da nossa vinheta. Para você, amigo e amiga ligados aqui no YouTube, hoje eu trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre a equipe do Rosário Central, adversária do Corinthians nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Mas antes de falar da equipe do Rosário, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube. A equipe do Rosário Central, do técnico Jorge Almiron, foi segundo colocado no seu grupo, marcou 13 pontos naquela ocasião, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É o adversário do Corinthians nas oitavas de final da Copa Libertadores. No vídeo de hoje, vamos mostrar para você, torcedor corintiano, como que gosta de jogar a equipe do Rosário. Vamos mostrar o mapa tático, vamos mostrar tudo em vídeo, a fase de construção, a fase sem bola, a fase de finalização da equipe do Rosário e, claro, na reta final do nosso vídeo vamos mostrar para você, torcedor corintiano, que o Corinthians pode se aproveitar das chances cedidas pela equipe do Rosário. Mas para começar o nosso vídeo ilustrando para você, torcedor corintiano, vamos mostrar para você na tela os números da equipe do Rosário Central, total de 31 jogos, 17 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Na temporada 2026, a equipe do Rosário marcou 40 gols, uma média de 1,29 por partida e sofreu 26, uma média de 0,84 por partida. Tem uma média de eficácia de passe de 83%, aí troca uma média de 443 por jogo, 12,39 chutes também por jogo, uma média de 36,5 desses chutes vão no alvo, 57% de posse de bola, 63,6% dos duelos ganhos pelo chão e 50% dos duelos ganhos pelo alto. E a equipe também tem um PPDA de 8,2. O PPDA é o passe por ações defensivas, é o quanto que a equipe permite que o adversário troque passe até que ela salte sua pressão. Olhando para o PPDA da equipe do Rosário, é uma equipe que marca muito alto, tem uma pressão alta e agressiva, e ela dificulta bastante a saída de jogo do seu adversário. Então é bom o Corinthians ficar de olho aí na construção lá de trás, que a equipe do Rosário vai saltar a pressão conforme nos aponta o seu PPDA. O mapa tático, como que o técnico Jorge Almiron, ele escala seu time, geralmente ele coloca em 55% dos jogos que nós assistimos, a equipe atua no 4-2-3-1, pode ser que um nome ou outro que aparece para você na tela não possa jogar hoje, mas é uma tendência que a equipe possa utilizar esta formação tática em 55% dos jogos. Também ele muda bastante no decorrer conforme o jogo vai rodando, ele mexe nessa formação. Em 10% dos jogos, ele atua no 4-4-2. A gente está falando de uma equipe que costuma jogar sempre no 4-2-3-1, mas sem bola vai baixar dessa forma no 4-4-2. E também tem uma variação tática, dependendo do adversário, ele também joga, né? Ele joga num 4-3-3 em menos jogos, mas atuou em 5% deles, ela atuou no 4-3-3. Olhando um pouco para essa fase sem bola da equipe do Rosário, a gente vê que o técnico Jorge Almiron, ele geralmente costuma planificar a sua equipe nesse 4-4-2 sem a bola, como a gente vê na imagem, a equipe bem compactada, num bloco médio, né? Então ele tem essa tendência a, muitas das vezes, até mudar o seu estilo de jogo, mas a grande maioria dos jogos que você vai acompanhar do técnico da equipe do Rosário, você vai perceber que eles utilizam esse 4-4-2 sem a bola, podendo muitas das vezes alternar até para o 4-1-3-2, a depender do adversário, a depender do jogo, como por exemplo, a gente vê esse jogo contra a equipe do Belgrano, utilizou um 4-1-3-2, aí a depender do adversário, a depender da formação, mas praticamente ele sem bola, ele costuma tendenciar a jogar a equipe do Rosário nesse 4-4-2, podendo variar para o 4-1-3-2 e até mesmo, como é costumeiro sua equipe com a bola, é atuar nesse 4-2-3-1, conforme a gente vê na imagem. Então a tendência é que a equipe do Rosário sem bola se defenda no 4-4-2, num bloco médio, mas pode alternar, dependendo do adversário. Não sei como é que o Almiron vai pretender enfrentar o Corinthians quando o Corinthians
para a sua transição ofensiva. Mas, em tese, a equipe do técnico Jorge Almirón, a tendência é que ele jogue nesse 4-4-2 sem bola, podendo variar para o 4-1-3-2 ou até mesmo para o 4-2-3-1. Olhando um pouco agora para essa fase de construção da equipe do Rosário Central, a gente percebe alguns padrões que vão se repetindo, né? A gente vê esse 3+1, geralmente o lateral direito Coronel ele baixa para fazer a construção com os zagueiros. A gente vê o lateral esquerdo, pode ser um ponta dando amplitude. Nesse caso agora, o lateral esquerdo Sanders, ele vai dar essa profundidade do lado esquerdo. De lá no lado direito tem o Cantizano, pode ser o Julian Fernandes. E o Di Maria tendo liberdade para trabalhar o seu jogo, para ter liberdade para trabalhar pela esquerda, pela direita, por dentro. Aqui ele percebe a ultrapassagem do lateral Sanders, dando essa profundidade. E aí ele vai dar esse passe em profundidade para o lateral que cruza o Copete, que é o centroavante, acaba finalizando em cima do zagueiro. Mais uma vez o padrão se repetindo. Agora o curioso dos times do técnico Jorge Almirón é a intenção de gerar muito jogo pelos lados, com vários jogadores participando dessa fase, né? Geralmente constrói 3+1, lateralizando o seu jogo para dar essas opções de passe. São 3 jogadores ali fazendo essa dinâmica do terceiro homem, gerando espaço para tentar encontrar espaço na linha defensiva. Muitas das vezes o adversário da equipe do Rosário jogam com um bloco mais baixo. Então eles têm paciência para gerar o seu jogo, paciência para trabalhar o seu jogo e colocam muitos jogadores ali na base da jogada, principalmente no jogo lateral. A gente vai ver 4 jogadores participando dessa fase ofensiva, são 4 jogadores ali para gerar espaço, né, para ter superioridade no setor da bola. E ali o Di Maria é o jogador que tem muita liberdade para trabalhar o seu jogo, para ter liberdade para trabalhar. Então o Corinthians precisa fechar esses espaços. Mais uma vez aí, ó, a dinâmica acontecendo, né, essa construção no 3+1. Aqui embaixo, o Di Maria dando amplitude no lado direito, o lateral Santos lá no lado esquerdo. Então uma tendência é que ele abra muito o campo com seus pontas. O Di Maria trabalha ativamente nesse sentido. É o jogador que tem mais liberdade nesse último terço da equipe do Rosário Central. Então é bom o Corinthians ficar de olho, tentar sufocar um pouco mais, pressionar um pouco mais alto em jogo com jogo mais de encaixe, que é a característica desse time do Fernando Diniz, né? Tentar pressionar o adversário também, porque a equipe do Rosário trabalha esse jogo com paciência. Muitos adversários do Campeonato Argentino que acompanham os jogos, eles baixam as suas linhas e aí o Rosário tem tranquilidade para trabalhar o seu jogo, para girar de um lado para o outro. E aí o Di Maria é o jogador que mais tem liberdade nesse time do Rosário. Então é bom o Corinthians ficar de olho nessas construções da equipe do Rosário. Olhando um pouco agora para essa fase de finalização da equipe do Rosário, se você estiver gostando do vídeo torcedor do Corinthians, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Timão. A gente olhou o PPDA da equipe do Rosário, que é um PPDA de alta pressão, de pressão muito forte lá em cima. A gente vê já nesse lance, olha a dificuldade do adversário de sair para o jogo, olha como o Rosário ele pressiona lá no alto para dificultar essa saída de jogo da equipe adversária. A gente vê aqui bem compactada defensivamente, marca muito forte, e aí se o adversário ter o erro, aí acelera o jogo a equipe do Rosário, principalmente o lado esquerdo com o Campaz. É bom ficar de olho também, acelerando o jogo do lado esquerdo. E o Di Maria já pede o jogo aqui embaixo, do lado direito, já dando essa amplitude, que a gente falou no nosso início do vídeo. O Di Maria é um jogador que tem muita liberdade e muitos jogos do Rosário, então é bom o Corinthians ter uma marcação especial, né, no Di Maria, porque é ele que aciona no último terço essas principais jogadas ofensivas da equipe do Rosário. O outro ponto que o Corinthians também precisa ficar de olho é a bola aérea da equipe argentina. É muito forte as cobranças de falta e na faltas laterais, principalmente com o Di Maria praticando esse jogo ofensivo da equipe do Rosário Central. Então é bom o Corinthians ficar de olho. Essa questão do 3+1 e muitos jogadores na opção da jogada, a gente percebe na fase ofensiva também. A gente fala bastante do Di Maria, que é um jogador que tem liberdade para receber, que ele vai receber, ó, ele recebe já aberto, mesmo com dobras de marcação, né? Olha como a equipe do Rosário se movimenta, né? A equipe do Rosário tem essa movimentação e deixa sempre no Di Maria, que é o principal jogador do futebol argentino. Todo mundo já conhece o potencial do Di Maria, é um jogador que sempre tem essa característica de levar o jogo para si. Jogo de transição ofensiva, talvez o Rosário, dentro do futebol argentino hoje, é a equipe que mais pratica esse jogo de transição ofensiva rápido, sempre com jogadores com muita liberdade. Olha que o Di Maria aberto pelo lado direito, olha o Campaz já dando amplitude do lado esquerdo. O Di Maria, falamos aqui, o Di Maria tem muita liberdade para trabalhar o jogo, ele já faz a inversão lá do lado para o Campaz cruza, o Copete tenta e aí a bola sobra para o Campaz para fazer o gol. Então a equipe que tem como característica essa transição ofensiva muito rápida e sempre passa pelo pé do Di Maria, que é o principal jogador da equipe argentina. A gente vê ali dando amplitude, o Julian Fernandes vai dar essa amplitude pro lado direito, ele vai trocar esse passe com o Di Maria, vai receber de volta e o garoto acaba fazendo o gol
para a equipe argentina. Então é uma equipe que tem muitas nuances ofensivas interessantes que o Corinthians precisa ficar de olho, principalmente no último terço. Os dois pontas são muito acionados. Geralmente quem tem jogado é o Cantizano, mas o Fernandes também sabe jogar por ali pelo lado direito. Tem o Di Maria para dar essa sustentação ofensiva, circulando muito entre linhas, seja pela esquerda, pela direita, pelo centro. E tem também o Copete, que é o centroavante que é muito acionado na bola aérea. Então é bom o Corinthians ficar de olho nesses nuances ofensivos da equipe argentina, que tem muitas variações de jogo na sua construção ofensiva, principalmente ali no último terço. Mas o que o Corinthians então pode fazer para vencer a equipe do Rosário Central lá na Argentina e consequentemente trazer para São Paulo o resultado positivo e assim tentar a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América? Separei alguns lances onde a equipe do Rosário permite ao adversário a finalização no último terço, principalmente nas laterais. A gente falou bastante do Coronel e do Sandes, principalmente o lado esquerdo do Santos é o lado mais exposto. É um lateral muito ofensivo e ele deixa essas janelas de espaço, como a gente está vendo ali. Olha como o Belgrano trabalha o seu jogo, tendo espaço às costas desse lateral. Lá, a ponta recebe, a jogada acontece, aí demora muito para acompanhar os zagueiros da equipe do Rosário e acaba saindo o gol da equipe do Belgrano. Mais uma vez, a jogada acontecendo no mesmo lado do lateral esquerdo, Agustin Sandes. Então a jogada acontece por ali, a bola vai acabar cruzada, o zagueiro rebate mal, a bola vai sobrar ali na entrada da grande área e o Tigre acaba fazendo um belo gol contra a equipe do Rosário. Então é uma equipe que cede muitos espaços, principalmente nas costas dos seus laterais. O Santos é o lateral mais exposto. Aqui está compactado a equipe do Rosário, mas olha como fica exposto o lado exatamente do lateral Agustin Sandes, que é o lateral mais ofensivo desse time do Rosário Central. Tem muita dificuldade de compactação nesse setor. Do ponto que o Corinthians é muito forte, não? O Corinthians não tem o Yuri Alberto, que é um jogador que poderia atacar esses espaços como ataca a equipe do Estudiantes, por exemplo. É um time que marca muito alto, né? Tem uma pressão alta como característica, então ele deixa muito espaço às costas. Então se o Corinthians tiver velocidade nessa transição ofensiva, vai pegar desguarnecida a defesa do Rosário Central e consequentemente os gols podem sair, as jogadas, né? Podem sair. Aqui um jogo de transição da equipe do Racing, a gente percebe a troca de passes aqui pelo lado esquerdo, mas a bola vai inverter lá do outro lado. O jogo está encaixado, mas olha a movimentação ali que faz, né, o jogador da equipe do Racing, o Sousa, ele faz esse movimento às costas do marcador da equipe do Rosário, recebe essa bola, vai inverter o jogo lá pro lado oposto e aí a equipe fica completamente perdida nessas trocas de passes. Aliás, o time do Diniz gosta muito de trocar passes, gosta muito de girar jogo ali no último terço, então o Corinthians pode se aproveitar bastante dessas transições que deixa que o Rosário permite, justamente porque Rosário é a equipe que marca muito alto, como agora marcou alto a equipe do River Plate, deixou o zagueiro ali às costas, ficou em dúvida, a bola acaba sobrando quase o gol da equipe do River Plate numa decisão. Esse foi o último jogo da equipe do Rosário Central contra a equipe do Aldossovi, um contra-ataque da equipe argentina, matou, né, completamente o goleiro, teve que sair da jogada ali, o Ledesma acaba tirando mal, a bola vai sobrar e sai um golaço ali, talvez um dos gols mais bonitos da temporada no futebol argentino é esse, na última partida da equipe do Rosário contra a equipe do Aldossovi. Então é uma equipe que permite muitas situações de jogo, né, ali no último terço, principalmente as costas, o lateral Agustin Sandes, que é o lateral mais ofensivo, mas ele deixa espaço por ali, então o Corinthians pode se aproveitar disso, pode se aproveitar também das transições ofensivas. Nós falávamos aqui, a equipe do Rosário marca muito alto, então consequentemente deixa espaço às costas, então o Corinthians, se tiver velocidade, vai conseguir atacar as costas da equipe do Rosário e gerar jogo ali no último terço. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor corintiano, o que você pensa, o que você acha desse adversário que é dificílimo. O Rosário Central do técnico Jorge Almirón, que marcou 13 pontos nessa fase de Libertadores da América, foram 4 vitórias, um empate em 6 derrotas em 6 jogos, então é uma equipe muito forte, é uma equipe que tem uma capacidade técnica muito grande, principalmente com seus pontas e, claro, obviamente, com o Ángel Di Maria, que é o principal nome do futebol sul-americano e vem fazendo bons jogos na equipe do Rosário Central, mas eu quero saber a sua opinião, torcedor do Timão, o que você pensa, o que você acha desse adversário. Escreva pra gente, eu vou ler sua mensagem aqui no nosso canal, e lembrando que nosso canal tem uma meta muito agressiva, que é chegar aos 20 mil inscritos, e contamos, claro, com o seu like, com o seu compartilhamento e o principal, contamos com a sua inscrição para que nós possamos chegar em mais e mais torcedores. No vídeo de hoje, então, falamos sobre a equipe do Rosário Central, adversário do Corinthians, nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então. Tchau, tchau.